Queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo. E hoje eu quero expor de uma maneira bem rápida e objetiva a explicação do texto de 2 Coríntios, capítulo de número 3, o verso de número 6. E eu garanto que você já ouviu, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas pessoas têm usado esse texto para falar, olha, se você estudar demais a Bíblia, você vai ficar gelado, frio, sem unção nenhuma, nada. De fato, a pessoa que só se incha de conhecimento, mas não busca em oração, em jejum e consagração, fica enrustida. Mas o texto não faz essa dicotomia que as pessoas estão fazendo, que esse texto tem sofrido demais nas mãos de alguns intérpretes, tem sofrido um declínio muito grande. Apesar de ter muitos vídeos na internet explicando esse versículo, há uma negligência muito grande das pessoas falarem a realidade desse versículo. E nós vemos que se Paulo estivesse fazendo essa distinção aí, ele estaria em contradição com alguns textos da Bíblia. Por exemplo, Oséias diz, meu povo perece por faltar de conhecimento. Mas aí vem Pedro e fala, cresçam na graça e cresçam também no conhecimento. Mas uma leitura simples do texto nos mostra que Paulo está fazendo uma distinção da velha aliança e da nova aliança, da lei de Moisés e da graça. É muito simples. Capítulo 3, verso de número 6 de 2 Coríntios diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da lei, que é a lei de Moisés, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas Diogo, a lei ela não é boa? Não, muito pelo contrário. Romanos 7,12 diz que a lei ela é santa. Só que a lei ela revelava o pecado da pessoa. E pela lei o homem não conseguia obter salvação. Não conseguia. Você pode ver isso em Romanos capítulo 3, versículo de número 20, quanto que a lei ela revelava o pecado das pessoas. E é impossível cumprir tudo aquilo que está na lei. Gálatas capítulo de número 3 e o verso de número 10. Porque aquele que está debaixo da lei está sob maldição, porque não consegue cumprir tudo que nela está escrito para fazer. É impossível. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês não estão mais debaixo da lei de Moisés. Porque a lei condenava, mas agora é a graça que salva. Quer ver? Romanos capítulo de número 8. Abra sua Bíblia em Romanos, pelo amor de Deus, capítulo de número 8. Olha que lindo esse texto, o verso 1 e o verso 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Verso 2. Olha esse versículo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Verso de número 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, o que a lei não fazia, que era a salvação, Cristo fez. Então, Paulo está fazendo essa distinção. Paulo está falando da antiga aliança e da nova aliança. A lei, ela não tinha poder para salvar, mas ela revelava o pecado. Romanos, capítulo 3, verso 20. A lei, ela é santa. Romanos 7,12. Mas é impossível cumprir toda a lei, como diz Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Então, não use esse texto para dizer que as pessoas não devem estudar a Bíblia. Não use, não fala isso. Leia o capítulo 3 inteiro para você entender de uma forma mais clara. Paulo está fazendo uma distinção da antiga e da nova aliança. É muito simples. Olha só o que diz o versículo de número 7 do capítulo de número 3. E se o mistério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Verso de número 8. Como não será de maior glória o mistério do Espírito? Paulo está fazendo essa distinção. O que foi escrito em pedras, irmãos? A lei de Moisés. Agora é graça que nós vivemos. É o que Paulo está querendo dizer com esse versículo. Espero que você tenha entendido e clareado a sua mente e que agora nós venhamos utilizar esse versículo de maneira correta. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e abundantemente em nome de Jesus.